Amém. Glória a Deus. Quem já está convencido, dê um glória a Deus. Amém. Podemos sentar. Aleluia. Tudo isso não é autoajuda, mas é a ajuda do alto que veio através da palavra. Amém. Pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, todas essas verdades foram estabelecidas na minha vida e na sua vida. Eu quero te convidar esta manhã a abrir conosco a Bíblia no Salmo 92. Eu quero falar um pouco, continuando a nossa série de frutificar, eu quero falar um pouco sobre esse assunto aqui, crescendo como a palmeira e florescendo como a palmeira e crescendo como o cedro do Líbano. O Salmo 92, ele começa assim, meus irmãos: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas e com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Para um pouquinho aí, essa primeira parte é tão linda, que é uma parte onde o salmista exalta a Deus, exalta os feitos do Senhor, e ele deixa bem claro como ele se alegra em contemplar os feitos do Senhor. Eu acho que isso é um exercício muito claro para mim e para você, que nós devemos nos alegrar com o que Deus tem feito. Eu pergunto a você: você tem se alegrado com o Senhor, com a obra que Ele tem feito na sua vida, dos seus familiares, dos seus amigos, na vida desta igreja? Então se alegre sempre, nunca esqueça de colocar, quando você se aproximar, a gente não se aproxima do Senhor, a gente não entra na presença do Senhor, mas quando você for orar, quando você for trazer uma oferta, quando você for adorá-lo, não peça nada, adore-o pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Não fique só pedindo as coisas, porque Deus sabe muito bem o que eu e você precisamos. Mas a gente precisa ter um exercício das nossas vidas de adorá-lo por aquilo que Ele é, amém? E não por aquilo que Ele faz, reconhecer. E Deus conhece os corações que o reconhecem. Então, essa primeira parte desse salmo, o salmista deixa bem claro: eu estou alegre com os feitos do Senhor, com o que Ele tem feito. O verso 6, ele continua e diz assim, o inepto, se você traduzir, aí é inepto? Na RA é inepto. O inepto, se você traduzir, é vacilão. Você sabe o que é um vacilão? O vacilão, eu vou traduzir melhor aqui, é uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa sem entendimento, sem senso, é uma pessoa que está variando. Você conhece esse termo, variando? Não, conhece? Ufa, achei que era só eu. O inepto não compreende, e o estulto, que é aquele sem inteligência, sem sabedoria, ele não percebe isso, tá certo? Não percebe o que? Tudo isso que o salmista disse antes, de adorar o Senhor, de reconhecer Ele em cada momento. Você já agradeceu que você levantou hoje? Quem tomou cafezinho de manhã? Você agradeceu? Quem tinha a sua escovinha de dente e a sua pastinha lá, escovou o dentinho, lavou o olhinho? Não é tudo dádiva de Deus? Depende de como você vê. Tem pessoas que não reconhecem, mas essas pequenas coisas Deus está fazendo todo dia. Irmãos, o meu coração está batendo ainda, olha que coisa boa. Não vou morrer cedo, não quero morrer cedo, porque tem propósito na minha vida, amém? Você precisa se alegrar. A gente não pode ficar viciado em coisas muitas vezes complexas, né? Eu quero uma palavra diferente, eu quero algo novo. Até as canções, né, pastor Beto, fica falando assim: eu quero algo novo, eu quero uma unção nova, o negócio está velho. Não tem nada velho, meu amigo. Está tudo novo, tudo foi renovado. Pode acender essas luzes aqui, que eu estou ficando meio... Eu gosto de luz assim, eu estou percebendo. Ai, glória a Deus, a energia voltou 100%, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o que acontece? Nós precisamos ter o hábito de reconhecê-lo em todas as coisas, agradecer em todos os momentos. A sua vida e a minha vida, ela se torna mais
Escreva isso: a minha vida e a sua vida se torna mais frutífera quando eu tenho um coração agradecido. Amém? Então o inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Mas ele diz: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Vamos esclarecer uma coisa aqui. Quando a gente fala de inimigos, na nova aliança, o trato com os inimigos é diferente, porque a Bíblia fala que eu preciso até orar pelos meus inimigos, sim ou não? Eu não posso ficar amaldiçoando, eu não posso ter uma rivalidade, eu não posso desejar o fim deles, porque tudo isso pertence ao Senhor. Aqui havia um contexto muito claro, que Davi deixa muito claro, que ele vivia em guerra, havia muitas guerras para que ele conquistasse coisas, conquistasse terrenos, a expansão do reino de Davi, o reino de Deus, ele é também muitas vezes trazido de uma forma que precisa se derrotar inimigos. Então havia um contexto, Israel e o rei Davi em especial e outros homens, eles tinham essa pegada, eram generais de guerra. Então havia um contexto de guerra. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na nova aliança, a Bíblia deixa muito claro: eu não posso desejar ter inimigos. Eu posso até ter, mas que não seja da minha parte. Você entende isso? Paulo ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Tem coisa que não depende da gente. Tem gente que não gosta da gente e se torna inimigo, não se torna uma pessoa malquista. E é bem interessante que por mais que você se esforce, às vezes as pessoas não querem, não desejam a gente. Mas você não pode ter um sentimento de rivalidade para com eles. Você pode dizer amém? Então, na nova aliança, os inimigos, nós oramos por eles. Oramos para que sejam salvos. A Bíblia fala que a gente consegue amontoar brasas, não é, na cabeça deles quando a gente ora por eles, quando a gente deseja o bem para eles. Mas aqui se fala de inimigo, não é? Então ele está falando bem claro que eles são destruídos. Por quê? Eles têm uma impiedade, uma maldade. Então ele diz: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem com os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. O verso 8 diz: tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. O óleo fresco significa uma unção. Nós não precisamos estar diante do Senhor e ficar pedindo coisas novas. Tem uma canção aí no mundo gospel aí, que fala assim: eu vou viver algo novo, eu quero algo novo, não é? Outras pessoas falam assim: faz algo novo em mim. É porque as pessoas ficam tão cansadas de viver na sua alma, ou não entendem o que é ter uma vida no Espírito, que elas se cansam. Antigamente se falava-se de esgotamento espiritual, que era como se as pessoas servissem ao Senhor, mas em algum momento da sua vida elas iam ficar esgotadíssimas. É um contrassenso, é um absurdo você falar, porque o Espírito não pode ficar esgotado, nem o Espírito de Deus, nem o seu. Amém? O teu Espírito foi recriado? Tem a vida de Deus o teu Espírito? Então você não pode ter esgotamento no Espírito. A sua alma pode estar cansada e o seu físico pode estar cansado. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão e não cansarão, como águias voarão. Então os que confiam no Senhor têm a vida de Deus dentro de si, amém? Então não faz sentido. É por isso que em 2024, que está começando, e já começou forte, você precisa mudar suas declarações. Você não pode falar: eu estou cansado, não consigo. Está tudo bem. Você precisa falar assim: eu estou renovado. Feito aquela declaração que fizemos agora há pouco: eu sou justo, eu sou aprovado, eu sou um obreiro aprovado, eu estou diante do Senhor, não tem nada, eu não sou mais inadequado diante de Deus, mas eu estou no lugar que eu devo estar, e Deus
tem me abençoado. Você pode dizer amém? Então o que acontece? O justo, ele vai florescer. Mas perceba, um óleo fresco, como disse aí o verso 10, é derramado todos os dias na minha vida. Você nem precisa pedir. Um óleo fresco, uma unção fresca está disponível para você todos os dias. Quando você levanta da sua cama, aí você levanta, fica meio assim, não sei se você levanta e fica sentado na cama para se equilibrar, porque às vezes levantar rápido você pode desequilibrar, né? Então é bom sentar, dar uma equilibrada, né, doutora? A Natália falou isso mesmo, ó, tá certo. Porque tem gente que, cai no chão, porque tá todo desligadão. Daqui a pouco ele quer ligar do 0 para 220 rapidamente. Não há corpo que aguenta, não é, Zelona? A pessoa senta, aí a consciência começa a voltar, não é isso? Eu sou meio assim, a Sazinha é 7 meses, eu sou 12 meses, né? Porque eu demoro para pegar as coisas, entendeu? Eu sou devagar. Aí eu sento, aí eu sinto assim o sangue circulando para minha cabeça. Aí eu faço uma pergunta: o que está acontecendo? Quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? Aí eu penso que eu estou num filme de ficção, eu não sei. Aí começa a voltar e falo assim: opa, não, eu acho que eu sou Paulo. Ah, maravilha. Ah, eu tenho um pai, eita glória. Eu tenho um Salvador. Aí eu olho para o lado assim, eu vejo minha esposa. Ah, eu sou casado, olha que coisa linda. Eu moro nessa. Aí vai voltando. Uns 15 minutos depois eu já sei quem eu sou, amém? Aí eu levanto, me equilibrando, vou para o banheiro fazer o que precisa ser feito, né? E de repente o nosso espírito que não dormiu, ele já está lá, mas a nossa alma junto com o espírito acorda. Aí você fala assim: eita, Deus me fez acordar essa manhã, está tudo novo, está tudo preparado. Enquanto eu dormia, Ele preparou meu alimento. Enquanto eu dormia, Ele preparou o meu dia. E não tinha nenhum espírito mau no quarto. Pelo contrário, o Espírito de Deus estava cuidando de mim e a minha esposa, que a gente dormia tranquilo. Eu acordei renovado. Aí eu falei: meu Deus, está tudo preparado. Eu estou num propósito, dentro de um propósito. A unção se renovou, amém? Se você pensar na visão da velha aliança, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovaram. Mas para nós é mais profundo o negócio. Para nós é graça sobre graça, amém? Não é mais a misericórdia, é a graça, amém? Eu sei que fomos alcançados pela misericórdia, mas hoje tem graça abundante. Você consegue imaginar que tem orações que eu nem preciso mais fazer? Você entende isso? Não tem orações que não faz mais sentido. Ô Senhor, prepara o meu dia, me livra. Ele já fez tudo isso. Ô Senhor, que venha sustento para mim. Deus fala assim: eu já preparei, está tudo preparado. Viva o dia, se alegre. Este é o dia que fez o Senhor. Nos alegremos, vamos exultar nele, vamos adorá-lo com alegria, amém? E o verso 11 diz assim, verso 11: os meus olhos veem com alegria os inimigos que se espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que se levantam, contra mim se levantaram. Mas o verso 12 ele diz assim sobre o justo, e é o tema do que eu estou falando hoje. Ele diz assim: que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Amém? Vamos ler o verso 12 comigo? Vamos lá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Amém? Diz assim que o justo na velha aliança não tinha a conotação e o entendimento do que nós sabemos o que é ser justo. Justo hoje é ser justificado pelo sangue. O sangue de Cristo nos justificou, nos tornou justos diante dele. Mas ele está falando aqui de que o justo, que sou eu, que é você, que somos todos nós, ele vai florescer. Olha, a gente está falando da série frutificar, né? Então ele fala sobre um florescimento, uma beleza que existe em você. Por isso que você precisa aprender a entender que você é belo diante do Senhor. Pastor, mas eu não me acho belo. Você precisa olhar além dos seus olhos. Você precisa olhar além dos seus olhos, além da sua aparência física.
Crente é doido. A nossa beleza interior, ela reflete na exterior. Então a pessoa que seja mais desprovida de beleza, segundo os padrões do mundo, se ela tem a vida de Deus, ela se torna uma pessoa bela. Então ele está falando que o justo, olha que coisa linda, o justo vai florescer. Você precisa, os homens não se sintam ofendidos, mas a gente precisa se achar florido, florescido. Não é bom, né? Às vezes a gente pensa, né? Florescer, dá a impressão, pastor, vai colocar uma florzinha aqui, não fica bem. Não é isso. Mas a Bíblia está dizendo que algo novo está nascendo em você. Todos os dias tem uma seiva que envolve você e te faz belo. O homem, ele é másculo, ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é belo. Porque ele não é um homem chato. Ele acorda com alegria, ele se olha no espelho e fala, bom dia, homem de Deus, cheio de propósito. Menino bonito, cheio da glória de Deus, aleluia. E quando eu entendo o que é a palmeira florescendo, a palmeira é tão poderosa, a ideia da palmeira na Bíblia, porque a palmeira ela tem uma consciência de que ela precisa estar mergulhada embaixo em água, tá certo? A água é a seiva de Deus, é a vida de Deus. Então nós não somos belos por nós mesmos, não somos inteligentes por nós mesmos, mas o homem, quando ele acorda, ele se considera uma palmeira, ele fala assim, estou vivo, estou cheio de propósitos, tenho alegria, a vida de Deus está me movimentando, o entusiasmo de Deus vai fazer esse dia ser maravilhoso, vou tocar pessoas, vou curar pessoas, vou mudar destino de pessoas, vou interromper rotas de colisões, vou ajudar pessoas a deixarem as suas crenças limitantes. Vou mostrar que ainda que o mundo e as circunstâncias disserem não, a minha resposta vai ser diferente. Você vai dizer assim, é sim. Deus está dizendo sim, vai funcionar. Tem saída, tem escapatória para essa situação. Deus vai te tirar do monturo, Deus vai te tirar do barro, da lama e colocar seus pés numa rocha firme. Irmãos, nós temos uma palavra, isso é florescer. Então, não é só o homem, mas a mulher também, quando ela acorda, que ela fala, nossa, como eu estou horrível hoje, ai, minhas rugas, ai, pé de galinha. Não, tem uma vida dentro de você, tem uma vida que move dentro de você, que mesmo que os seus dias estejam pesados, mesmo que os seus dias estejam desafiadores, existe uma graça que te refresca por dentro, mulher. Existe uma graça que te refresca e faz sair um louvor de dentro, faz sair palavras inspiradoras, faz sair de você palavras proféticas. Então você precisa entender que eu e você, nós todos, homens e mulheres, nós temos a visão de uma palmeira. O justo vai florescer como a palmeira. E se você olhar a palmeira, como eu disse, está lá no Salmo 1, está lá em Jeremias, a Bíblia fala várias vezes. E a palmeira, ela está necessariamente consciente que ela precisa estar mergulhada numa água, numa hidratação. Essa água é a água de Deus, é a vida de Deus, amém? Amém? E é tão interessante que quando o salmista mostra aqui que o florescer, ele vem antes da força dela, porque eu sou consciente da alegria do que ele tem de belo para a minha vida, mas eu sei que a palmeira também, ela é muito forte, é muito, muito firme. Essa palmeira aqui, do Salmo 92, em especial, existem, eu estava dando uma pesquisada, diz que existem mais de 2.800 espécies de palmeira. Tá certo? No mundo, não é? Catalogadas. Olha só, e tem também um time aí, que é um time verde aí, não sei, né? Palmeiras, né? Então, mas brincadeira. Tô brincando com vocês, viu? Continua recebendo aí, tá certo? Tá bom? Que eu quero fazer uma declaração para vocês. Eu não sou mais corintiano. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Porque nessa fase da minha vida, Deus falou que não faz mais sentido eu ficar torcendo para um bando de homens correndo atrás de uma bola, amém? Então, fique chateado não, receba, o profeta está falando, estou falando em alegria, mas para cutucar você, seus flamenguistas que não tem o que fazer. Estou brincando, Tom, pode ser flamenguista, seus corintianos, viu? Você fala, mas eu não sou mais, eu estou no time de Deus aqui agora, estou no time de Jesus, amém?
Ficaram tudo chateados. Ficaram tudo, estava recebendo, agora fechou a cara. Estou brincando, mas fica tranquilo. Palmeiras, 2.800 espécies. Essa que o Salmo 92 está falando, sabe qual é? É a tamareira. Alguém já ouviu falar em tâmaras? Quem já comeu tâmara? É uma delícia, não é? Parece açúcar, melhor que o açúcar refinado, né? Melhor que o mel mais doce, não é? Ela é muito doce, é muito gostosa. Olha só, é um fruto doce, é um fruto de, como o Jorlan pregou aqui, é um fruto de benignidade para as pessoas. Nós precisamos ser doce para as pessoas, agradáveis às pessoas. Eu preciso ter um sorriso no rosto. As pessoas precisam ver, não é forçado, mas é algo que está dentro aqui de mim. Eu tenho vida para compartilhar. Eu estou declarando, eu declaro, sabia que o meu abraço vai curar pessoas? Um simples abraço que eu der vai curar pessoas. Quando as pessoas chegam, eu vou ter um sinal. Quando a pessoa me abraçar e chorar, é porque ela foi curada. Não é porque eu estou fedido embaixo do braço, não é nada disso. É porque ela foi curada. Então nós temos doçura no olhar. Você tem doçura no seu olhar? Você tem doçura, você é doce, você é uma pessoa doce, temos que ser. A gente estava falando ontem, não é? Falei para algumas pessoas que a gente estava orando aqui. O acolhimento que o mundo entende hoje é um acolhimento totalmente zoado. A palavra acolhimento é horrível se você pensar no que a social-democracia fala. Mas a igreja conhece o verdadeiro acolhimento. É um acolhimento de que Jesus faz. Ele não exige nada da pessoa no momento que ela vem. Mas quando ela estiver dentro, Deus vai mudar a vida dela. Esse é o verdadeiro acolhimento. E um acolhimento precisa ser doce. Nós precisamos ser doce com as pessoas. Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei. Deus falando ao povo de Israel. E ele continua: e com amorável benignidade eu te atraí. Olha só, os laços de amor de Deus nos atraíram. Eu fui atraído pelo amor de Deus. E eu fiquei convencido, porque o amor de Deus me toca todos os dias. E você pode chegar a querer falar algumas coisas, ou alguém querer falar algumas coisas, eu vou falar assim: chegou tarde, porque Deus já me convenceu de quem eu sou, do valor que eu tenho para Ele, de onde eu vou chegar. Amém, gente? O justo e a justa, estou brincando, o justo, o homem e mulher, eles vão chegar, vão fazer o quê? Eles vão florescer como a palmeira, vão ser doces como a tamareira, vão ser firmes, porque a palmeira ela cresce muito, muito, muito firme. Tem um testemunho daquele tsunami famoso e triste que aconteceu ali na região das Filipinas, não é? Há alguns anos atrás. Algumas pessoas foram salvas por se agarrarem em palmeiras, não é? Tudo virou, tudo detonou, tudo desabou, mas as palmeiras ficaram firmes. Nós também somos aquele lugar firme para as pessoas. É aquele lugar onde elas falam: não tem firmeza. Ei, tem, aqui tem firmeza, tem palavra, tem cura. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei para onde eu estou indo. Se quiser, sigam-me os bons, sigam-me os abençoados, porque vão ser abençoados também, amém? Então nós temos firmeza. Só que ele continua, ele fala que vai crescer como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem uma característica muito, muito, muito interessante, que ele cresce devagar, com parcimônia, tranquilo. Demora muito, muito tempo para as raízes começar a fincar para baixo. Demora um tempão. Acredita-se que a maioria dos tipos de cedro demora-se mais ou menos 3 anos só para as raízes se fincarem para baixo. Por isso que eu gosto, e eu sempre falo aqui, não tem pressa no crescimento espiritual. Importante que você cresça correto. Porque se crescer rápido, você vai ter coisas que não vão ter raízes. Então tenha paciência, Deus está fazendo a obra em você. Só segue ao Senhor, fica nos princípios dEle, continua, persevera. Pastor, não estou percebendo nada, mas continua, não precisa perceber, somos da fé, Deus está fazendo. E o cedro é tão, tão, tão maravilhoso, que depois de 3 anos que ele fincou bem as bases, aí ele começa a crescer. Mas o cedro, além de ser uma árvore tão linda, tão frondosa, que dá uma sombra maravilhosa, ele tem uma das madeiras mais nobres que existe. Se você fizer móveis de cedro, por exemplo, eles não deterioram, né?
Móveis de cedro são caríssimos e eles nunca estragam. Não tem cupim que consegue furar o cedro. Não tem circunstância que consegue quebrar o cedro. Então, ele está falando que você vai florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. É bom isso? É bom? Você recebe isso para a sua vida? E ele continua no verso 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Quando o Velho Testamento, a velha aliança fala sobre a casa do Senhor, era a direção e era o modelo que eles tinham recebido de Deus, porque a presença do Senhor estava num lugar, numa casa, num templo, numa caixinha. A gente não vem mais hoje à casa do Senhor, amém? A gente não pode nem cantar mais "fico feliz em vir à tua casa", porque a gente não está vindo à casa de Deus. Esse lugar que foi pintado de uma forma tão linda pelos meninos, está tão gostoso de ficar aqui, não é a casa de Deus. A casa de Deus somos eu e você. Não é mais casa de Deus o lugar. Deus se fez por um tempo, mas a Escritura é muito clara, não é? Que Deus não pode ser retido, não é? Por templos, feito por mãos de homens. Deus não pode estar numa caixa. Mas a ideia que Ele sempre quis projetar às pessoas é que Ele verdadeiramente iria habitar numa casa, um templo vivo que sou eu e você. Então Deus habita em você hoje, amém? Só que essa ideia da casa do Senhor, a gente precisa ser flexível, amém? Essa ideia do verso 13, plantados na casa do Senhor, ele está falando sobre você estar ligado ao Senhor, ligado, por que não? Ligado à igreja do Senhor, ligado a esse grupo, amém? Ligado a essa igreja local, ligado a essas pessoas, porque o crescimento de fato vai vir quando você estiver plantado com esse povo, nesse pastoreio. Coisas boas vão acontecer, você vai florescer como a palmeira tamareira. E vai crescer como o cedro do Líbano. Deus vai fazer grandes coisas, aleluia, aleluia. Deus vai enviar muitos de vocês. Deus está preparando porque Ele vai enviar muitos de vocês. Deus tem coisas grandes para fazer comigo e com você. Mas se plante-se nesse lugar, porque esse tempo que você tiver grudado nessa boa terra, Deus vai fazer transformações poderosas e irreversíveis na sua vida. Glória a Deus. O verso 14, ele está falando com o nosso irmão Will, porque ele diz: na velhice, Will, ainda darão frutos. Não é coisa boa? Não é coisa boa, né? Você está tranquilo? Em paz? A Devanir, pega essa palavra para você também, amém? Eu estou brincando com vocês. Não é velho, não. O Jorlan, pega para você, Jorlan, isso, amém? Fala e não pega. Vamos ser justos, né? Marcos, pega esse aqui para você, tá bom? Eu estou brincando com vocês. Quando a gente chegar na velhice, a velhice é coisa boa. Não é, irmão José? Irmão José é o ancião dessa casa, a quem nós honramos. É coisa boa, não é? Você dá fruto ainda, não dá? Dani, cadê a Dani? Cadê a Dani? Está lá em cima. Vou perguntar para a Dani. Vou perguntar para vocês. Irmão José é um homem frutífero ou não? A Bia é um vô frutífero ou não? Tem palavra que sai ali do coração dele? Tem alegria todos os dias? Aleluia. Se move todos os dias para abençoar pessoas. Abençoa vocês. Aleluia. É um homem frutífero até hoje. Dele sai frutos. Aleluia. Diga aleluia. Todos nós vamos chegar. Aleluia. Pega isso para você. Nós não vamos ser uma geração do Alzheimer, nem do Parkinson. Nós vamos dar frutos na nossa velhice. Eu sei que você pode não se considerar velho ainda, mas quando você for ancião e velho, nenhum mal, se você entender e pegar essa palavra e crer nessa palavra, vai derrubar você. Pelo contrário, coisas boas e poderosas Deus vai fazer. Que coisa linda, velho produzindo. Velho com árvore viçosa. Você sabe que quando começa a vir alguma dorzinha em mim, eu rejeito. Eu falo assim: não, sai daqui. Oxi Maria, eu falo não, negativo. Pode, desculpa, estou na internet, depois corta essa parte. Oxi, não pode. Você ficar aceitando dor. Veio dor. Ai Jesus, acordei aqui, hoje só a graça. Para com isso, rejeita a dor. A gente falou muito isso ontem no treinamento Centro de Cura. Não aceite dores. Fala assim: eu sou renovado,
como a palmeira, eu estou crescendo como um cedro do Líbano. Aleluia, eu plantado na casa do Senhor, eu vou florescer nos átrios do nosso Deus, eu vou ser próspero, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Glória a Deus! Quando chegar a velhice eu vou continuar dando fruto. As pessoas vão olhar, nossa, que idade você tem? Você vai falar assim, 98. E está pulando ainda e dançando, firme e forte? Sim. E eu vou declarar também aqui uma geração de pessoas, quando nós chegarmos na terceira idade, se o Senhor não voltar antes, a gente não vai para o baile da terceira idade não. Porque você acha que é bonito ficar dançando, velhinho dançando lá? Dança em casa, não é? Mas a pessoa ficar fazendo uma dança, achando que está fazendo, frutificando. Não, os frutos do Senhor é coisa mais séria. Eu creio em velhos pregando aqui na frente, pregando a palavra, cheios da unção, cheios da palavra, cheios de palavra de sabedoria, de conhecimento, se movendo poderosamente no Espírito de Deus. Se você quiser dançar na sua casa, pode dançar. Não estou engessando você. Eu e a Sazinha, a gente dança tango lá em casa. A Sazinha ela faz brincadeira, a gente não faz isso não. Mas eu estou falando que tem coisas muito mais poderosas para a gente frutificar. Não se ligue tanto nessa vida, com as coisas dessa vida, de ter as coisas, de prosperar. Nós já somos prósperos. Irmãos, nós não estamos esperando acontecer algo, já está acontecendo. Eu não sei, a gente fica às vezes numa expectativa, a gente já está vivendo o melhor de Deus, a gente já está vivendo, o que a gente está esperando? Às vezes a gente fica, meu Deus, quando vai acontecer? Já aconteceu, você já está no centro da vontade de Deus. Então, ele diz, na velhice ainda darão frutos. Não teve jeito, olhei para o Will de novo. Serão cheios da seiva e do verdor. Sabe o que é verdor? Não é fedor não, é verdor. O verdor significa verde, reverdecer, folhas verdes, significa que tem seiva, significa que tem vida. Sim ou não? A folha que seca fica murcha, não é isso? Mas ele vai ter o verdor. Para quê? Para dançar, verso 15, para dançar no baile da saudade da terceira idade. Não, para anunciar que o Senhor é reto, aleluia, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você percebe que, eu não sei se você já tem essa alegria, eu acho que você já tem, mas você percebe que o propósito, andar no propósito de Deus é a nossa maior alegria? Eu quero ter vida para fazer a obra do Senhor, a minha alegria é fazer a obra do Senhor. A minha alegria, eu não tenho intenção de ter um iate de 12 pés, não. Vamos fazer uma virada do final de ano lá no iate, a igreja toda. Não tem muito propósito nisso. Eu não quero ter uma Lamborghini só para impressionar vocês. Eu não quero encostar uma Ferrari na igreja, não tem propósito. Se você tem, eu te respeito, não vou te julgar. Por favor, entenda o coração do seu pastor. Mas eu acredito que um propósito divino, ele nos tira, faz que a gente tire o foco das coisas materiais. Porque aquilo que nós vamos viver no céu é muito, muito mais poderoso. Amém? E eu me alegro, porque eu já falei isso para você, e é verdade. Não é demagogia nem para te impressionar, eu tenho uma ambição. A minha ambição hoje são almas. Almas. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Não posso deixar, já que citamos o Salmo 92, a palmeira e o cedro, eu queria que você fosse comigo então no Salmo 1, rapidamente. O Salmo 1 vai falar de algo muito poderoso também. Ele fala de uma árvore também plantada. Ele diz assim, o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? É uma pessoa separada. Antes tem o seu prazer. O meu prazer e o seu prazer tem que estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o verso 3 ele diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, no tempo certo, vai dar o seu fruto. Por isso que eu peço a você, não tenha pressa de frutificar.
No tempo certo você vai dar. Se você seguir os caminhos, se você não se desviar dele, no tempo certo você vai frutificar. Ele diz: no tempo certo dá o seu fruto, e cuja folhagem não fica murcha. Que coisa linda! Que coisa linda! E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Aleluia! Eu não consigo ver essa palavra como uma grande enganação, como alguns veem. Eu sei que também você não vê, eu sei que você dá crédito a essa palavra. Mas ele está falando que se você o seguir os princípios, ele garante para você ser bem sucedido. Por isso que o nosso caminho a gente tem que tomar um cuidado mesmo, de não fazer aliança. Ele está falando de não fazer aliança com pecadores. A gente não pode desprezar os pecadores, a gente tem que ter um acesso, mas a gente tem que tomar cuidado. Ontem eu estava falando com os meninos aqui sobre a gente tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Tem mensagens na TV que você não deveria nem colocar. Tem coachings que você ouve que você nem deveria mais ouvir. Tem algumas fontes que estão, na verdade, destilando algo aparentemente doce, mas a raiz é duvidosa, a árvore é duvidosa. Então eu preciso tomar cuidado para não fazer alianças com pessoas e lugares errados. Você entende isso? Mas a nossa lei, a nosso prazer estar na lei do Senhor, e a gente meditar nela de dia e de noite. E ele faz a menção no verso 3, ele é como a árvore. Diga árvore. Árvore. Essa palavra nos chama, não tem jeito, né? A Jeremias 17:8, pediria que os meninos colocassem aí. Jeremias 17:8, Jeremias 17:8, ele diz assim, ó. Porque o Salmo primeiro é uma citação de Jeremias 17:8, porque ele diz assim: porque ele é como o justo, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha que coisa linda. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias, o texto, né, de Jeremias, ele é até mais claro, né? Porque ele fala que a nossa preocupação, o nosso empenho como uma árvore deve estender as nossas raízes aonde tem seiva boa. Não é isso que ele fala? Estende as suas raízes para o ribeiro, onde tem água, onde nós vamos ser supridos. Não coloque suas raízes em lugar onde você não pode ser suprido, porque isso começa a minar devagarinho, devagarinho. Quando vê, tem um cupim na árvore. Quando vê, a folha não reverdece, ela não fica boa, murcha, e você vai ver o que acontece: alimento estragado. Eu bebi uma água que não devia. Então, seja fiel a isso, porque isso vai trazer você. Voltando para o Salmo 1, não é? Ele fala do destino dos ímpios, e os ímpios não são, como o calvinismo diz, pessoas que Deus marcou para serem ímpias. Mas ele fala de os ímpios são como... Os ímpios não são assim. Eles são, porém, o quê? Como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus não marca pessoas para serem ruins, mas cada um escolhe o seu caminho. Eu pergunto a você: você escolheu o seu caminho de ser justo? Você escolheu o seu caminho de trilhar um caminho justo? Você tem procurado andar e encaminhar as suas raízes para que o ribeiro te alimente verdadeiramente? Você tem saído das companhias erradas? Às vezes pessoas não são necessariamente ruins, mas uma influência ruim existe nelas. E Deus não lhe condena quando você se afastar, porque você sabe o que você precisa para a sua vida. Não é assim? Não é assim? No que depender, tenha paz, mas Deus sabe que muitas vezes você precisa se afastar para que você seja regado, para que você seja suprido de água boa.
Essa manhã é a manhã de justos. Eu estou feliz por ter gente tão maravilhosa, tão linda. Eu estou vendo vocês florescerem. Florescerem no sentido da benignidade. A beleza que está no rosto de vocês. A beleza que está na alma de vocês. Porque Deus tem levantado vocês e tem feito coisas grandes e poderosas. E Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então se mova nessa palavra. Se mova naquilo que você tem recebido. Chame, faça, coopere com Deus. Tem coisas que Deus quer manifestar, mas você precisa trazer. Você precisa puxar. A Bíblia diz em Efésios que todas as bênçãos, elas já estão colocadas nas regiões celestiais. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o quê? Toda sorte de bênçãos espirituais. Aí ele fala, nas regiões celestiais. Regiões celestiais. É algo assim só para você entender que bênção a gente atrai do céu. A gente atrai do Espírito das regiões celestiais. Então tem um movimento que eu faço. Está disponível? Está disponível? Eu sei que está disponível. Mas você precisa fazer esse movimento. É meu, trazer para você, pegar para você. Por isso que essa é uma manhã de você não dizer mais, não é possível, não vai dar, está difícil, não estou vendo saída. O Senhor, Ele está lá na sua frente e fala assim, eu já estou vendo o seu futuro. E o seu futuro é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de seiva boa, é um lugar de alimento, é um lugar de família, é um lugar de saúde, é um lugar de suprimento, é um lugar onde você é adequado, é um lugar do seu chamado, é um lugar da alegria, é um lugar de você fazer coisas certas, é um lugar de você transformar pessoas, é um lugar de você verdadeiramente cumprir os propósitos de Deus. Então Ele está dizendo assim, não faça mais declarações negativas. Não fale negativo, não fique falando não é possível, não vai ter jeito. Não faça nem expressões que revelem a sua falta de fé. Quando a gente disser assim, Deus vai fazer, aí você faz assim, ó. Aí eu quis dizer, não sei não. Não falei nada, mas com a minha atitude eu mostrei, não sei não, está difícil. Pegue comigo junto. Se eu disser com você, junte-se à minha fé. Se o teu irmão crer em algo para você, junte-se à fé dele. E mesmo que você se sinta um pouquinho fraquinho, não tenha vergonha, chama o seu irmão e fala assim, ei, ora comigo aqui, para a gente concordar em algo aqui. Deus falou comigo, eu estou meio ainda assim, mas eu sei que Ele vai me fortalecer. Ora comigo aqui, glória a Deus, aleluia. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele há de terminar. Aleluia, Ele começou, diga assim, Ele começou uma boa obra. Ele começou uma boa obra na minha vida. Ele começou uma boa, diga assim, Ele é fiel para completar. Ele vai completar essa obra, amém queridos, amém. Deus não vai deixar você morrer na praia. Já ouviu esse termo? Nadou, chegou, né, na terra firme, aí tem um infarto, morre. Nadou, fugiu do naufrágio, aí chega na praia e morre. Não. Deus é aquele que quer completar a obra na minha vida e na sua. Aleluia. É aquele Deus que você vai olhar para trás e falar assim, meu Senhor, que obra linda, que coisas lindas você fez. E não se engane, porque às vezes muitas vezes a gente fica iludido por causa do tempo. Não é assim? A gente fala assim, Deus não fez até agora. Aí você fala assim, o tempo está passando. Não sei não. Eu já tenho 55, será que vai dar tempo de Ele fazer? Um dia para o Senhor são como 1000 anos como um dia. Ele realiza tudo, Ele pode mudar, irmãos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do tudo que você pediu, pensou, imaginou. Você já imaginou isso? Ele pode mudar o teu destino, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o diagnóstico de um momento para o outro. Não pense que o poder de Deus é limitado, pelo contrário, existe muito poder. Então eu preciso que você, a partir de hoje, pegue com declarações alegres, junte o seu coração com gente de fé. Se tiver incrédulo, ame, mas dê uma puxadinha de orelha, com muito amor. Fala assim, opa, esse tipo de declaração aqui não tem concordância não. Falta de fé aqui não tem concordância. Pegue junto, fala, Deus pode fazer, Deus vai me colocar.
Sabe uma declaração muito boa? Sabe uma declaração muito boa? Que está na Bíblia, que a gente sempre fala aqui, você deveria falar todos os dias ao acordar. E eu tenho certeza que você vai experimentar os frutos dessa declaração. É a seguinte: o Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e aos nossos filhos. O Senhor me aumentará cada vez mais a mim e aos meus filhos. O Senhor nos aumentará ou vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Deus está fazendo, Ele começou uma boa obra. Aí eu pergunto, você crê que Ele vai terminar? Aleluia. Irmãos, pega essa palavra. Pega essa palavra, que não seja uma manhã onde você ouviu, passou algumas horas aqui conosco, mas faz ser diferente. Faz ser diferente. Comprometa-se a fazer declarações boas e crer naquilo que o Senhor está fazendo, porque aquele que fez, aquele que falou é fiel para cumprir. Fica de pé em nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos, agradecer ao Senhor pela palavra, se comprometer com Ele, de declarar coisas boas, de chamar aquilo que você crê para a sua vida. Você pode se comprometer com Ele, de não mais falar negativo, não mais falar negativamente, mesmo que as situações estejam difíceis, você ter a coragem de fazer declarações ousadas, fortes. Nós vamos comer, irmãos, daquilo que nós falarmos. Aquilo que você, meu querido e minha querida, falar, é aquilo que você vai comer, é aquilo do qual nós vamos nos alimentar. Então faça declarações fortes, declare sua prosperidade, sua saúde, declare os seus propósitos. Aleluia, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Mais tarde. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!